Vamos lá, deixa eu aceitar aqui mais pessoas. Olha, tá. Aceitar aqui mais 4 pessoas. Então vamos lá, já temos alguns já participantes aí. Vamos começar. E à medida que o pessoal for entrando aí, eu vou aceitando, tá? Bom, então, pessoal, a aula de hoje é para a gente falar aí sobre os 5 erros mortais, os 5 erros que você não pode cometer, tá? Numa emergência, numa UTI, num cenário aí de atendimento de um paciente grave, tá? Vocês vão ver que tem muitas situações aqui que muitos vão até achar comum, já se depararam com uma situação dessa e às vezes nem sabiam o que fazer, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês o que não fazer para não matar o nosso paciente, né? E depois dar também aí a conduta correta, tá bom? Então deixa eu compartilhar a tela aqui. E a gente já começa. Então, acho que já está aparecendo aí para vocês, né? A tela aí, só dá um ok. Ainda não está aparecendo. Ah, não está aparecendo a tela compartilhada? Só a tela, mas só a letra B. Letra B? Meu Deus do céu, peraí então, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não apareceu sendo compartilhado. Deixa eu parar a apresentação e começar de novo. Calma lá, vamos lá. O tempo aqui em São Paulo hoje está bem, está chuvoso, está um tempo meio esquisito aqui, o sinal da internet não está colaborando muito. Então, mais uma vez aqui, ó. Iniciar compartilhamento de tela. E aí, Agora apareceu. tá aparecendo então? Sim. Tá ok, obrigado. Então vamos dar início aí à aula de hoje, tá? Essa aula aqui, lembrar que ela vai ficar gravada e vai ser disponibilizada por até 24 horas para quem assistiu às aulas aqui pelo grupo. E quem não conseguiu assistir no ao vivo aqui, ela vai ficar gravada para você dar sequência e assistir posteriormente, tá? Só para lembrar uma coisa, hoje a gente vai lançar aí uma promoção do nosso curso, então quem tiver na aula aqui vai poder participar aí da promoção. Depois nós vamos jogar o link já com desconto para quem quiser interesse, quem tiver interesse aí em participar do nosso curso ECG no ato, tá bom? Vocês desculpem a voz, eu tô meio rouco hoje, eu acordei meio com febre, meio doente, não sei se eu tô com dengue, gripado, mas hoje a garganta não tá ajudando muito. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar, depois entre um caso e o outro eu vou parando para aceitar os que forem entrando aí, tá? Então, aula de hoje, os 5 erros mortais na condução das arritmias que você não pode deixar de saber. Você tem que saber que um erro desse pode ser fatal. Então, caso 1. Caso 1 é um paciente, o FPE, tá? Ele tem 44 anos, feminino, ela, na verdade, perdão, deu entrada no pronto atendimento aí por palpitações de forte intensidade, tá? Então, a queixa dela principal era palpitações, e aí diz que começou mais ou menos há 2 horas. Ela é obesa e tem um histórico aí familiar de arritmia. Falou que tem alguém na família que tinha arritmia, e foi essa informação que muitas vezes os pacientes vão passar para a gente, tá? E muitas vezes eles não vão falar, doutor, tem arritmia tal. Ele vai falar, tem um histórico aí de arritmia na família, é o que mais vocês vão ouvir. Aí no exame físico você viu que ele estava com uma frequência, e ela estava com uma frequência de 152 batimentos por minuto, e o ritmo irregular, tá? E demais aí partes do exame físico aí sem sinais de alarme.
152 minutos, e aí você fez um eletro da paciente e estava isso aqui, ó. Então, para um bom entendedor de eletro, ou caso não seja ainda um bom entendedor, porque não fez o nosso curso, mas vai ser, que é importante quando a gente está diante de uma arritmia, notar, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, olha a frequência cardíaca que está esse eletro. Está absurdamente alta, tá? E o que seria esse eletro aqui? E sem querer eu mostrei um comecinho. O que seria o recado desse eletro? Olha no seu exame físico. Se você olhar com o oxímetro, a frequência cardíaca lá do paciente está 152. Mas está 152 nesse eletro? Não está. Está muito mais que isso, né? Então, toda vez que um paciente chegar com um histórico de arritmia, com a frequência cardíaca muito alta, confie no que você está monitorando, tá? Ausculta o batimento cardíaco aqui no tórax e veja lá no monitor, se ele estiver monitorado, e veja no eletro, que às vezes o oxímetro ele não consegue pegar quantos batimentos o paciente está por minuto. Então é muito comum isso. O paciente está lá com 200, 300 de frequência, você vai lá no oxímetro, olha, está 80. Ah, então tá bem, então, tchau. Tchau para o leito da morte dele, né? Então, muito cuidado com isso aqui. Essa incompatibilidade do oxímetro com a frequência cardíaca real do paciente é muito comum acontecer em pacientes com arritmias, tá? Enquanto eu vou aceitando lá o pessoal que entrou agora, eu quero que vocês me falem o que tem nesse eletro. Ó, o João já mandou aqui, ó, FA de alta resposta. Quem mais aí tem alguma uma FA de alta resposta? Foi bom, João. Seu palpite foi bom. Quem mais tem algum palpite aí sobre aquele eletro? Eu vou voltar nele já, tá? O João, você acertou o ritmo aí, João. É uma FA, e uma FA que a gente chama, João, de FA pré-excitada, tá? Já ouviram falar nisso? FA pré-excitada ou FA quando tem uma via de condução anômala. O paciente nasceu com um feixezinho a mais ali, uma via acessória, tá? E ou aquela famosa síndrome, né, de WPW, Wolff-Parkinson-White. A síndrome de Wolff-Parkinson-White, o paciente nasce com uma via acessória comunicando o átrio com o ventrículo. E qual que é o principal problema aqui? O principal problema é que um paciente desse, gente, se você não fizer nada, ele pode chegar estável ali no momento. Mas se você não fizer nada, o que vai acontecer? Ele vai degenerar todo esse batimento pro ventrículo, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco um desenho que dá para ilustrar melhor isso aqui, tá? Vocês vão ver no desenho. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, João, você acertou aí o ritmo, tá? Parabéns, é uma FA, só que é uma FA pré-excitada, uma FA com pré-excitação, aquela pré-excitação ventricular. Toda vez que falar pré-excitada com pré-excitação, ou essa sigla aí, ó, WPW, tem que saber o quê? Que tem uma viazinha a mais ali entre o átrio e o ventrículo, e não só o nó atrioventricular. E quando o estímulo passa pelo nó atrioventricular, ele recebe um filtro, ele dá uma filtrada na velocidade do estímulo. Costumo falar para os estudantes que o nó atrioventricular é como se fosse um pedágio, né? E é um pedágio ali que ele filtra um pouco do que vai ser passado lá para o ventrículo, ele não deixa passar tudo. A via acessória não, passa o que quiser por ela, entendeu? Já já vocês vão entenderem. E por conta disso, que é o que nós vamos falar aqui agora, ó. Um paciente desse, o que dá vontade de fazer? Ah, quem está lá na emergência, quem trabalha com emergência, UTI aí, o que dá vontade de fazer? A arritmia doidona, a mildarona, não é esse o lema? Vocês têm que tirar da cabeça, que todo mundo tem isso na cabeça. Se eu fizer uma mildarona num paciente desse, ou um metoprolol, um beta-bloqueador, ou um digital,
que essas medicações fazem? Elas bloqueiam o nó atrioventricular. Então, aqui, ó, em cima estão os átrios, embaixo os ventrículos, tá? E aí, aqui está o nó atrioventricular, que é onde passa o estímulo normal, e o nó atrioventricular, tá vendo que ele é gordinho, cheinho, um conglomerado de células aqui. Ele tem uma função de filtrar a quantidade de estímulos que vão ser passados para o ventrículo. Mas o paciente nasceu com um feixezinho a mais aqui, ó. Tá vendo? Ele nasceu com uma via acessória. Olha a via acessória aqui mostrando esse número 2. Essa via acessória não era para existir numa situação normal. Então, o que acontece com um paciente desse? Se você bloquear o nó atrioventricular aqui, por exemplo, amiodarona. Se você faz amiodarona num paciente desse, você bloqueia o nó atrioventricular. Bloqueando aqui, qual que é o estímulo que o caminho vai passar? Pelo estímulo caminho 2. O caminho 2 filtra os estímulos? Não. Aqui, se o átrio estiver batendo a 300, ele vai mandar para o ventrículo o quê? Um 100, 150. Aqui no caminho 2, se o átrio estiver batendo a 300, vai mandar os 300. Aqui não tem filtro, aqui não tem filtro de estímulo elétrico, entendeu? Por isso que tem que tomar muito cuidado. E que eu coloquei aqui, o que é inadequado fazer para esses pacientes? Bloqueadores do nó atrioventricular, que são quem? Os beta-bloqueadores, por exemplo, o Seloken, o metoprolol, né? Bloqueador de canal de cálcio, que é o verapamil, o diltiazem. Adenosina não pode, pelo amor de Deus. Digoxina ou cedilanide, que é o digital EV, e a mildarona, porque eles bloqueiam o nó atrioventricular e o estímulo vai passar pela via 2 aqui, e aí não vai ser filtrado, tá? Então, esses medicamentos bloqueiam aí o item 1, e olha o que vai acontecer. O estímulo elétrico vai passar pelo, tá acompanhando aqui, a seta, vai passar pelo item 2, pela via anômala, pela via acessória, e aí isso vai dar problema. Por quê? Porque não vai ser filtrado, tá bom? Então, você faltou nessa aula, você não foi como o João e os demais alunos aqui que compraram o meu curso, e você não fez essa aula. E aí você vai chegar e vai falar assim, pode deixar que eu resolvo isso aí, arritmia doidona, amiodarona, não é? Pronto, você acaba de matar o seu paciente. Olha lá, ele evoluiu, você faltou na aula e fez uma amiodarona para ele, você bloqueou no átrio ventricular dele, e o que você causou nele agora? Que ritmo que é esse aí? Um ritmo de morte, né? Fibrilação ventricular. Então, cuidado com isso, tá? Não fazer amiodarona. Então, o que eu faço? Não posso fazer nada nesse paciente? Não posso fazer amiodarona, não posso fazer adenosina, não posso fazer nada? O que eu vou fazer nesse paciente, então? O que é o mais adequado? Choque, cardioversão elétrica. Mas o paciente está estável, ele chegou lá tranquilo, ele chegou lá sem se queixar de nada. Ele está tranquilinho lá. Mas ele vai evoluir mal, gente. Aquele ritmo lá, ele vai evoluir mal, tá? Então, você tem que fazer a cardioversão elétrica. No Brasil, tem algumas drogas aí nos Estados Unidos, na Europa, algumas medicações, que tem a ibutilida, por exemplo, flecainida, que vocês podem usar, lançar a mão. Mas no Brasil, você vai lançar a mão de quem? Da cardioversão elétrica. Então, tem que chocar esse paciente, tá? O mais adequado é chocar. E aí, você que veio na aula, você que prestou atenção na aula, você que fez o nosso curso de eletro, chocou após cardioversão elétrica, você viu o eletro do paciente agora, como é que tá? Sinusalzinho, bonitinho. Paciente lá conversando, sem queixa nenhuma mais. E aí, o que você nota nesse eletro basal dele aqui? Intervalo PR curto. O principal indicador no eletrocardiograma de uma via anômala, de uma via acessória, gente, que é a pré-excitação ventricular, são três, na verdade. QRS alargado, QRS quando está alargado, o a onda T está invertida em relação ao QRS, e a onda P está bem próxima ali ao complexo QRS. Então, o intervalo PR curto. Tá, olha aqui, ó, acompanha o pointer. Intervalo PR, a onda P
que seria curto? Menor que 3 quadradinhos pequenininhos, né? Isso é um sinal que o paciente tem uma via anômala, tá? Então, nós vamos fazer o que com esse paciente? Acabou de dar o choque, vai dar alta para ele? Acabou de dar um choque no peito dele, você vai dar alta? Não, vamos internar, fazer o estudo eletrofisiológico desse paciente, porque ele tem alto risco de morte súbita. O que é fazer o estudo eletrofisiológico, que é a ablação? É queimar, é cauterizar aquela via anômala. Aquela lá, sabe aquela viazinha acessória lá que a gente viu a mais, que não era para ele ter? Você vai entrar com o catéter lá no coração, ó, vai lá no local que tem aquela viazinha a mais e vai queimar, que a gente fala de cauterizar por radiofrequência. Então, esse é o tratamento mais importante para esse paciente. E é claro que se não tiver no hospital que você estiver trabalhando, tem que encaminhar para esse paciente via central de vagas aí, porque não pode mandar um paciente desse embora. Certo? Então, deixa eu ver, tem mais gente pedindo para entrar aqui. Enquanto a gente vai para o caso 2. E se tiver alguma dúvida em relação ao caso 1, pode perguntar, pode ficar à vontade para perguntar aqui para a gente, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Tem nenhuma dúvida aqui no chat por enquanto, então vamos lá. Se tem alguém querendo entrar aqui, beleza. Vou voltar aqui então. Caso 2. Então, caso 2 é um paciente aí de 58 anos, CSP, tá? Ele deu entrada aí no pronto atendimento com queixa de tosse, uma tosse produtiva, febre e dor torácica ventilatória dependente. E aí você estava lá com o paciente, você viu que ele tem um antecedente de arritmia lá. Nunca sabe qual arritmia que é, né? Fala, doutor, tem uma arritmia, eu já tive alguma arritmia. E aí você foi lá, foi pegar os sinais dele, ele estava em regular estado geral, estava lá meio sonolentão, tudo, 39,8 de temperatura, frequência cardíaca aí de 128, e ó a pressão, 8 por 4. Essa pressão incomoda, hein? Então, CSP tá lá, frequência 128, pressão baixa. Quem assistiu a aula 1 já sabe que isso aqui incomoda, tem uns tais sinais de instabilidade lá que incomoda, que eu vou reforçar daqui a pouco. Então, vamos lá, você fez o eletro do seu CSP. É o eletro do seu CSP esse aqui, ó. O que tem nesse eletro aí? Ó, é uma taquicardia de QRS estreito, tá vendo? Ó? QRS está estreito. E onda P precedendo o QRS, tá vendo? Então, uma taquicardia sinusal, né? Tá vendo? Onda P em D1, onda P em D2 e AVF positivas, onda P negativa em AVR. Então, é um ritmo sinusal, taquicárdico, é uma taquicardia sinusal. Aí você leu muito bem lá, você estudou muito bem, o que você vai fazer nesse paciente? Ah, tá instável, não tá? Tá hipotenso, ó, tá febril, tá sonolento. O que eu vou fazer? Tá com dor torácica. Eu vou lá e choco. Tá certo isso? Aí você chocou o paciente. Ah, tá instável? Choquei. Pá, meteu um choque no paciente. Parabéns. Você acaba de matar mais um paciente que chegou no seu plantão. Parabéns, tá matador hoje. Ele evoluiu com uma astolia, acabou de matar o paciente. Por que você matou o paciente? Porque você fez errado, você faltou na aula, você não fez o nosso curso de eletro, tá? Por quê? Nunca você vai cardioverter um ritmo sinusal. Ele estava taquicardia sinusal, gente. Isso eu mostrei na primeira aula, vou mostrar aqui agora de novo. Nunca cardioverter uma bradicardia, nunca chocar uma bradicardia e muito menos um ritmo sinusal. O seu CSP, ele estava instável, por quê? Porque ele estava chocado. Vocês viram que ele estava com tosse, com febre, com uma dor torácica ventilatório dependente, ou seja, quando ele respirava doía. Então, não é uma dor anginosa.
não é característica de uma dor anginosa, de uma dor cardíaca, e ele estava hipotenso, taquicárdico, por conta de uma provável pneumonia, por conta de um provável sepse aí de foco pulmonar. Então, como é que trata aquele paciente? Tratando a pneumonia, que eu vou falar daqui a pouco. E a mildarona eu posso fazer? Ah, tá taquicárdico, né? Vamos dar mildarona para ele. Pode aqui? E a resposta é óbvio que não. Por quê? Porque vocês têm que aprender uma coisa. Tem que avaliar o paciente como um todo, não é só olhar números. Vai lá, olha olha a taquicardia dele, estava lá com frequência de 128 e hipotenso. Ah, beleza, tá taquicárdico e com sinal de instabilidade. Eu vou lá e choco. Mas esse paciente tem que ser avaliado, vocês têm que ter essa noção, a partir de agora para frente, para quem não tinha, de avaliar o paciente como um todo. Não é chegar lá e chocar, é chegar lá e ver por que, que ele está instável. Será que é a arritmia que está causando a instabilidade? Tá? E isso que a gente tem que ver. Tá certo, você acertou os critérios de instabilidade. Ah lá, são 5Ds, lembra? 5Ds da instabilidade. Dispneia, desmaio, dor torácica, diminuição da pressão ou diminuição do nível de consciência. Esse paciente estava com uma dor torácica, não era anginosa, mas era ventilatório dependente. Ele estava hipotenso, estava com diminuição da pressão? Sim. Estava com o nível de consciência diminuído? Estava meio sonolentão lá, meio esquisito. Beleza, estava instável. Mas não é só isso que você tem que ver. Tem que ver o quê? Se a instabilidade foi causada pela arritmia, tá? No caso dele, não, foi pelo quadro pulmonar. E como é que eu sei isso? Eu vou dar uma dica para vocês aqui na prática. Primeiro, dificilmente uma frequência cardíaca de 128 instabiliza um paciente, tá? Dificilmente vai gerar uma instabilidade. Então, o que que a gente tem que fazer? Geralmente, um ataque à arritmia para gerar instabilidade é um ataque à arritmia acima de 150 de frequência cardíaca, tá? 128 dificilmente vai instabilizar alguém. E lembrar que toda vez que tiver um ataque cardíaco sinusal, não é usar mildarona, não é usar droga nenhuma para controlar a frequência cardíaca, e muito menos cardioverter e matar o paciente, que nem vocês fizeram. Que muita gente faria ali. E sim tratar ataque cardíaco, tratar a causa de base. Que no caso dele seria o quê? Tratamento do quadro séptico, hidratação, lembra do pacote de sepse lá? Tem que hidratar esse paciente bem, 30 ml por quilo de volume nas primeiras horas, tá? Antibiótico terapia, fazer antibiótico terapia principalmente aí endovenosa numa fase inicial. E aí, por si só, eu tratei o sepse, eu vou tratar a febre, tá? Ele estava com quase 40 graus de febre. Aí eu vou tratar a febre do paciente e vou dar antibiótico, vou hidratar, vou tratar o quadro séptico. Por conseguinte, a frequência cardíaca vai estabilizar, né? Tá bom? E lembrar, como eu estou falando muito de amildarona aqui, um resuminho de amildarona aí para vocês. Esse quadro aí pode tirar uma foto, pode printar. Toma muito cuidado, pacientes usuários crônicos de amildarona. Sei que vocês vão ver muito aí na prática usando. Tem que monitorar o TSH, porque dá hipo quanto hipertiroidismo. Tem que monitorar o intervalo QT, porque ela aumenta o intervalo QT do eletro, e o intervalo QT é pró-ritmogênico. Tem que dosar as transaminases, que são a TGO e a TGP do fígado, porque ele aumenta o risco de hepatite medicamentosa. Fazer um raio-x de tórax anualmente, uma espirometria para ver a função pulmonar, porque também pode dar pneumopatias aí, tanto agudas quanto crônicas. E uma avaliação oftalmológica, porque ela pode dar aí problemas aí na visão também. Tá? Então, quem usa cronicamente a mildarona, sempre lembrar de monitorar aqui, ó, TSH, eletro, transaminases, raio-x de tórax e espirometria, uma avaliação anual do oftalmo. Tá bom? E para quem não fez o curso de eletro ainda, o preço tá imperdível. A gente abriu uma promoção aí a pedidos, tá, da galera. Vamos fazer um desconto aí especial para quem aí tá na aula e que tá no grupo também, que vai poder assistir essa aula depois, tá? O preço aí tá bem bacana.
Daqui a pouco nós vamos disponibilizar o link lá no grupo para vocês acessarem e virem participar com a gente. E vocês verem que não é só um curso de eletro, são modelos parecidos com o que eu estou dando aqui. Vou falar eletro, vou falar sobre casos clínicos, vou falar em situações que você deve ou não deve fazer com esses pacientes, para você não ter um desfecho aí desfavorável do paciente, como tivemos aí nesses dois casos iniciais. Certo? Eu vou ver se tem alguma dúvida aqui. Vou ver aqui antes de começar o caso 3. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar no chat, tá, gente? Não, por enquanto não temos dúvida, ou não entender nada, ou tá entendendo tudo. Isso é legal. Vamos lá. Teve um pessoal aí que falou que é só poder ver a aula depois. Essa aula vai ficar gravada, vai ficar disponível, tá? Para quem for ver ela depois. Então, vamos para o caso 3. O caso 3 é o seu CTQ. Seu não, né? 22 aninhos, coitado. 22 anos, seu CTQ. Deixa eu dar uma esguichada aqui na garganta para melhorar a voz. Ele tem 22 anos, tá masculino, deu entrada no PAI por fraqueza. Estava sentindo uma fraqueza aí há dias, tá? E tontura. E depois ele cursou com 2 episódios de síncopes, tá? Ele teve 2 episódios de desmaio. Mas olha lá, o desmaio dele foi seguido de palpitações, ó. Pós episódios de palpitações. Então, cuidado, hein? Desmaio seguido de dor torácica, de palpitações. Tem que tomar sempre cuidado, tá? Antecedente de obesidade, depressão e infecção de vias aéreas superiores aí de repetição. E aí, numa anamnese que você fez, você retirou que ele usava cronicamente o Aldol e quetiapina, por conta desse quadro depressivo dele, e usou recentemente cloroquina aí para tratamento do Covid. Não vem ao caso agora, né? De quem passou essa cloroquina para ele. Só deixei aí bem em letras maiúsculas aí para vocês verem se a conduta foi adequada ou não. Então tá. Aí, você como um bom médico, como uma boa enfermeira, como um bom profissional de saúde que é, até traçou um eletro ali na entrada do paciente. E aí vocês podem ver o que temos nesse eletro. É um ritmo sinusal, né? Mas o que incomoda mais nesse eletro aí, gente? Olha o tamanho do intervalo QT. O que é o intervalo QT? É o intervalo do início do complexo QRS até o final da onda T. Lembrar que intervalo inclui as ondas, tá? O intervalo inclui. Então, inclui o Q aqui do QRS e inclui a onda T. Então, a gente consegue calcular, tá, esse intervalo QT, que é através da contagem dos quadradinhos. Uma dica prática, um macete prático aí para vocês, é pegar 2 complexos QRS, tá? E ver, tá vendo? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse e esse, acompanha o pointer. E pega o final da onda T. Vamos passar aqui, tá vendo o final da onda T aqui? Ela passa do ponto médio entre esses 2 complexos QRS. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer, pega o intervalo QT, tá? E, perdão, pega uma linha aqui, passa no ponto médio entre as linhas, entre os intervalos RR, que seriam esses dois aqui, ó. Tracei uma linha reta aqui no ponto médio das duas. Se eu cruzar a onda T aqui, passando essa linha, o QT está alongado, está prolongado, tá? Então, ó, peguei 2 RR. Se o final da onda T passar da metade da distância entre os dois, e esse aqui é onde termina a onda T, bem próximo do próximo QRS, então o intervalo QT está longo, tá?
QT longo para o diagnóstico principal desse eletro. Aí você vai pedir uns exames para o paciente, enquanto você vai lá canetar, pedir os exames para ele, você fez o diagnóstico já, ele evolui com o ritmo que levou ele a sincopar. Lembra que ele estava tendo síncope? Que ritmo que é esse aqui? Olha só, estava com intervalo QT longo e evoluiu para esse ritmo. É um ritmo que a gente chama de torsade de points, ou torção das pontas. Já ouviram falar? Tem um eletro aqui, eu coloquei, que dá para ver melhor isso, o eletro do nosso paciente. Olha aqui embaixo, essa última derivação. Está vendo que os QRS estão apontando para baixo? E olha essas daqui na frente. Está vendo que os QRS estão apontando para cima? Então, ó, teve uma torção das pontas, por isso que chama torsade de pointe, ou torsade de point, se quiser falar em francês é mais bonito, que da onde vem esse nome. Mas é nada mais, nada menos que isso. Quando eu tenho torsade de points? Só quando eu tenho intervalo QT longo no eletro. Se eu não sei o histórico desse eletro, se eu não sei o histórico desse paciente, se eu não sei se ele tem um QT longo no eletro, eu vou chamar isso aqui do quê? De uma taquicardia ventricular polimórfica. São várias formas e morfologias do complexo QRS, tá bom? Agora, se tiver QT longo, torsade de points, tá ok? Aqui é mostrando como é que calcula o intervalo QT, e aqui é o que eu mostrei para vocês, é do início do complexo QRS até o final da onda T, ou como eu coloquei aqui, ó, vocês passam uma linha aqui no ponto médio entre os complexos QRS, se essa linha tocar na onda T, é porque o intervalo QT é prolongado. Ou eu posso usar também a fórmula que é o mais indicado, né, a fórmula de Bazet, tá, que é o intervalo QT sobre a raiz de RS. Vou contar quantos quadradinhos tem o intervalo QT, em milímetros ou milissegundos, e vou contar quantos quadradinhos tem entre o intervalo RR. E aí eu faço essa conta aqui e vou chegar no resultado final. E aí o intervalo QT longo é acima de 450 para homem, 60 para crianças, 470 para mulheres, que é eu falo que é o mnemônico HCM 567. Para vocês que gostam de mnemônico para ajudar a gravar, HCM, homem, criança, mulher, 567, 450, 460, 470. Mas lembrar, você está numa emergência, você está numa UBS, você está numa enfermaria lotada, o que te ajuda? Faz isso aí, ó, pega metade do RR, faz um tracinho ali, se cortar a onda T, provavelmente esse intervalo QT está prolongado, tá? Essas são as medicações que aumentam o intervalo QT, e o paciente nosso tomava haloperidol, lembra? Ele tomava o Aldol, tomava também a quetiapina, e depois teve um quadro de Covid recente aí, ainda deram cloroquina para ele. Então ele estava com QT bem prolongado, coitado, e é por isso o motivo da síncope dele. Ele estava fazendo episódio de torsade de points, que é essa arritmia que eu coloquei aqui embaixo. E a mildarona, eu posso fazer nesse paciente? Olha ela aqui, ó. Ela aumenta o intervalo QT. Posso fazer a mildarona na torsade de points? Ela larga o intervalo QT, então não posso usar a mildarona. Se eu tiver num paciente desse, se ele tiver instável, é choque. Instabilidade é igual a choque. Se ele tiver estável, eu posso tentar fazer o quê? Lidocaína, tá? Isso, a lidocaína, aquele anestésico lá. Pode fazer 1 miligrama por quilo, EV, lentinho, e você também consegue ajudar nessa arritmia. E mais, é uma arritmia que ela responde muito bem ao magnésio. Você pode fazer magnésio EV, tá? Alguns casos pode usar o isoproterenol, mas não é amplamente disponível, então tem que tomar cuidado. É magnésio. Ah, e se o nível de magnésio estiver normal? Não importa, o magnésio é estabilizador de membrana miocárdica também. Então ele acaba ajudando no controle dessa torsade de points, tá? E o que não pode fazer, não pode usar mildarona, senão mais um óbito no seu plantão. Tá?
Você vai usar mildaron EV num paciente que já tem o QT longo, que é a causa daquela arritmia dele. Casos refratários, você pode passar o marca-passo no paciente na emergência, eu já tive que fazer isso. Passa um marca-passo na emergência e aí acaba controlando, assumindo o controle da frequência cardíaca. Aí você põe a frequência cardíaca do marca-passo lá 80, esse batimento vai começar, o coração dele vai começar a bater a 80. Certo? Isso aqui também é uma dica legal de como conduzir aí uma torsade point. Deixa eu ver lá no grupo como é que tá, antes de começar o caso 4. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ah lá, o João perguntou aqui, ó. Para ter torsade points, é obrigatório ter QT longo? João, tem que ter torsade points, ela é uma taquiarritmia proveniente do QT longo. A gente só usa esse nome quando tem QT longo. Se você vê uma taquiarritmia igualzinho a ela, porém sem o QT longo, João, você fala em taque ventricular polimórfica, você não fala em torsade points, tá? Então, é obrigatório ter QT longo, sim. Beleza? Boa pergunta, João. Vamos voltar ali. Vamos voltar aqui na aula. Pera, aqui. Então, caso 4. Tá? Hoje eu selecionei 5 casos interessantes aí para vocês, que o pessoal tem muita dificuldade, eu vejo muito isso, na emergência, na UTI, no ambulatório, eu já vi várias situações aí, e às vezes por não saber fazer, acaba fazendo errado, né? E acaba prejudicando muito o paciente. Então, dona TQE, 82 anos, feminina, dá entrada na emergência com queixa de palpitação, percebidas a 1 hora. E olha o tanto de coisas que a TQE tem. Uma senhorinha de idade, né? Bem idosa, 82 anos, pertença diabética, dislipidêmica, já teve um AIT prévio. Ah lá, até a dona TQE tem arritmia. Se os jovens têm arritmia, a dona TQE não vai ter? Ah, doutor, devo ter uma arritmia. Um médico falou que eu tinha uma arritmia, mas não sei qual que é, não. É isso que elas vão chegar falando para você na emergência. E ela estava sem segmento dessa arritmia. Então vamos lá. Você, como um bom profissional de saúde que é, fez o eletro da dona TQE. Olha o eletrinho dela aí. Tá, isso está mais fácil, né? O que tem nesse eletro? Ó, é um ataque à arritmia de QRS estreito, regular ou irregular? Ó, D1 tá dando para ver muito bem, ó. Ó a distância entre os complexos QRS. Regular ou irregular? Irregular. Então isso aqui é o quê? É o eletrinho da dona TQE. Fibrilação atrial. Como que eu conto frequência cardíaca da fibrilação atrial? Eu pego a última derivação lá embaixo, ó, essa aqui, ó, onde eu estou passando o pointer, aqui geralmente fica a derivação D2, e eu faço o que com ela? Eu conto quantos QRS tem aqui e multiplico por 6. Calma, não precisamos fazer essa conta que eu já fiz. Deu 162 batimentos por minuto, dona TQE, com uma FA de alta resposta. O que eu faço então na dona TQE? 1 hora de FA, uma FA de início recente. Olha o Dr. House aí, o que ele pensou? Quase, não é igual o House, não. Procurei a foto do House e vai ver esse cara aí. Choque na avó, né? Ele pensou, olha lá, dona TQE, ó. Vamos voltar lá nela. Palpitação a 1 hora. Cheio das comorbidades. Ah, eu não vou ficar enrolando, não vou ficar firulando com essa avó aqui, não. Eu vou dar um choque nela. Aí foi lá e pregou o choque na avó. E aí, será que ele fez certo? Olha lá.
Colocou lá o gelzinho, passou o gelzinho lá na pá e pregou o choque na avó. Só que antes de ele chocar a avó, ele falou assim: não, eu assisti a aula do doutor Bruno Pinotti e eu vi lá que ele ensinou que a gente tem que fazer um tal de Osasco, é um mnemônico quando a gente vai chocar um paciente. O que é esse Osasco? É para você lembrar que, olha lá o House aí, ó, orientar o paciente antes, dona avó, dona TQE, vou fazer um choquinho na senhora. Tem que sedar esse paciente, mas já te dá um choque no peito sem sedar. Você vai ter dor, né? Posso usar aí um midazolam, um fentanil, ou um propofol, um fentanil, ou uma ketamina, que já faz a ação dos dois, né? Isso é um capítulo à parte aí também de sedação. Eu vou ambusar essa avó, vou sincronizar o choque, tá? Vou lá, dou o choque, e depois que eu dou o choque, que eu faço a cardioversão, eu observo ver se voltou mesmo ao ritmo, se não evoluiu para um outro ritmo chocável, né? Então, lembrar desse mnemônico aí, Osasco, toda vez que for chocar um paciente, tem que lembrar de fazer, seguir essa sequência aí, tá? Beleza, preguei o choque na avó, choquei a dona TQE. E aí, será que deu bom? Ô, doutor, eu acho que tá meio esquisito ali, doutor. Depois que o senhor deu o choque, ela ficou com a boquinha torta. Ué, mas AVC, tem um desvio de rima. O que será que aconteceu, meu Deus do céu? Você acaba de causar um AVC na dona TQE. Olha a boquinha dela como é que ficou. E aqui não está escrito, mas ela perdeu o movimento de um lado do corpo também, tá? Qual foi o erro aqui, além do choque? Gente, primeiro, nas diretrizes falam que você, em menos de 48 horas, hoje menos de 12 horas, né, você tem mais segurança para chocar esse paciente. Ela estava com 1 hora de palpitação, 1 hora de sintoma, 1 hora que ela sentiu aquilo. Mas quem garante para você que ela tem FA há apenas 1 hora? Ela é uma avó de 82 anos, cheia de comorbidade, já tem esse histórico aí que ela te falou, ela te deu a dica. Ô, doutor, já tem uma arritmia aí, mas estou sem acompanhamento. Qual que é o problema da arritmia quando ela é crônica, que hoje a gente chama de permanente, da fibrilação atrial? Ela forma trombo no átrio esquerdo, né? Que o átrio, em vez de contrair, ele fica tremendo, então vai formar trombo ali. E se você dá um choque no paciente que tem um trombo, o trombo se desloca lá do átrio, vai para o ventrículo e sobe lá para a cabeça e causa um AVC. Então, nunca cardioverter uma FA estável. Deixa para nós cardiologistas, para nós da arritmia, o que você tem que fazer ali? Controlar a frequência só. Chocar uma paciente dessa sem anticoagular, ela não usava anticoagulante, chocar uma paciente dessa por ter 1 hora de sintomas é confiar muito na informação. A gente não pode fazer isso, tá? Porque se ela tiver um trombo ali no coração, e essa aqui tinha, você fez um AVC pós-choque, e isso é muito comum. Quantas vezes vocês já não ouviram falar que o paciente, um médico, foi lá e aplicou um choque no paciente? Tá? Então você acaba de fazer um AVC pós-cardioversão elétrica. A FA era permanente, ela já tinha há muitos anos aquela FA, mas ela não sentia, ela só sentiu agora fazer 1 hora. Como não anticoagulava, ela tinha um trombo no átrio esquerdo. E quando você aplicou o choque, o trombo subiu para o cérebro. Olha o trombo aí, ó. Isso aqui é uma imagem de eco mostrando aqui, ó, essa bolinha branca aqui, ó, acompanha o pointer. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Aqui no átrio esquerdo nós temos o trombo. Me mostrando aqui, circulando a imagem do trombo. Então, quando você deu choque, você despregou esse trombo e ele foi parar lá na cabecinha da dona TQE. Então, essa 1 hora aí provavelmente foi o tempo que ela notou a palpitação, mas ela já tinha essa arritmia antes. Cuidado.
Olha só, uma vozinha já teve um AIT antes, um acidente, perdão, isquêmico transitório, cheia das comorbidades e idade avançada, gente. Ela devia ter já doença nesse átrio, provavelmente essa arritmia que ela falava já era uma FA, e ela não tinha só uma hora de FA, ela tinha uma hora de sintomas da FA. Provavelmente essa FA já estava ali, ó, há muito tempo, tá bom? Então, cuidado com isso, esse é o erro. Sempre o cardioverter uma FA, se ela estiver instável, aí beleza, aí tem que correr o risco. Mas se estiver estável, o tratamento é controle de frequência. Você vai anticoagular essa paciente, controlar a frequência dela com um beta-bloqueador, pode ser um metoprolol, um cedilanide, um deslanozídeo, tá, para controle de frequência, e só vai cardioverter se ela estiver instável. Ou depois que você fez um eco transesofágico, que é o melhor, que é para ver trombo no átrio ou na auriculeta esquerda, tá? Fora esse contexto, controle de frequência e deixa a cardioversão para nós da arritmia depois. Certo? Então acrescento mais um item aqui, ó. Nunca cardioverto uma FA, um ritmo sinusal, perdão. Nunca cardioverto uma bradiarritmia. E por último, acrescentei aqui, nunca cardioverta, nunca faça uma cardioversão elétrica de uma FA estável sem eco transesofágico ou anticoagulação prévia. Senão você pode causar um AVC, como foi causado na dona TQE. E aqui ela ficou com a boquinha, né, torta, o desvio de rima, e ficou hemiplégica, né, sem movimento de um lado do corpo. Isso quando não vai a óbito, né? Tá bom? E depois, só para lembrar, esse é o último caso, depois nós vamos deixar aí para vocês o link lá no grupo, quem tiver interesse, tá? Hoje a promoção do curso está imperdível. Depois que no final da aula aí nós vamos colocar o link lá. Último caso, DFL, 78 anos. Dor torácica algumas horas associada a palpitações e rebaixamento do sensório. Estava meio rebaixadão aí, ó. Diminuição da diurese também. Hipertenso, diabético, dislipidêmico, coronariopata, DAC, doença arterial coronária. Ele já tinha 3 stents prévios, tá? No exame físico você viu que ele estava em Glasgow, escala de coma de Glasgow de 13, né? E uma frequência cardíaca de 127 batimentos por minuto. E a PA dele, 8/5. Olha lá. Instável, hein? Taquicárdico, instável. Tempo de enchimento capilar, o TEC, 5 segundos. Lembrar que o normal é até 3. A gente aperta aqui, né, por 10, 12 segundos, 10, 15 segundos. E solta. É o tempo que demora para encher de novo aqui, para perfundir o dedo, a ponta do dedo. É uma das formas de a gente ver. Então, ele tinha uma má perfusão periférica, né? E o Motley Score de 4. Para quem não sabe, Motley Score, eu vou explicar. É aquele índice de perfusão que a gente vê pelos joelhos, que inclusive é o primeiro local onde a gente consegue notar uma má perfusão, tá? No joelho. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma foto. A filha trouxe exames dele, recentes, e ele tinha um eco com uma função de 32%, reduzida, tá? A fração de ejeção, a função do coração aí do nosso paciente, do seu DFL, né? Estava reduzida. E tinha várias áreas de hipocinesias. Hipocinesia é a região do coração que não está batendo direito. Lembra que ele era coronariopata, que ele tinha 3 stents, né, no coração? Então, isso aí é só para frisar para vocês. E o que ele usava de remédio? Metoprolol, espironolactona, AS, rosuvastatina, glifage e forxiga. Ele usava remédio para dislipidemia, para coronariopatia, né? Usava o AS, usava remédio por conta da insuficiência cardíaca dele e remédio para diabetes também, tá? E aí, qual que é a conduta? Qual foi a intenção? Ah, isso aqui, perdão. Isso aqui é o Motley Score, tá? Um Motley que eu mostrei para vocês. É para ver aí a perfusão através do joelho, tá? A gente vê quem está passando em terapia intensiva, no estágio aí de UTI. Uma das coisas aí que o preceptor faz, e eu faço também às vezes para ensinar para o pessoal, é descobrir o joelho. Olha lá.
um paciente com Motley Score 2 e um paciente com Motley Score 4, ó, como que fica, ó. Motley, ó, ele, ó, o tanto a má perfusão, tá vendo aqui? Tudo aqui, a gente chama de livedo reticular, né? Toda essa malha de livedo aqui é mostrando a proporção do Motley Score, proporção que ele tem de má perfusão, né? Ele pode variar de 1 até 5. 1 seria no centro do joelho aqui, e quanto mais longe do joelho, mais mal perfundido o nosso paciente está. Quem comove ganha move. Esse paciente te comoveu com a história dele, com esse exame físico todo alterado? Então vamos fazer o move. Quem comove ganha move. Não esquecer nunca isso, hein? Na emergência, na UTI, não onde quer que você esteja trabalhando. M de monitor, O de oxigênio, se tiver dispneia ou desaturando, se tiver caindo a saturação, não é oxigênio para todo mundo. O oxigênio libera as radicais livres aí, pode dar problema para o paciente, a hiperóxia, tá? Pegar uma veia e fazer um eletrocardiograma. Quando você monitorou esse paciente, você já viu isso aqui, ó. Olha lá em cima, esse paciente estava ficando aqui, ó, hipotenso e, ó, taquicárdico, tá vendo? Que era o que você tinha visto no seu exame físico. Ele estava com a pressão lá já baixa, já 8/4, estava no início. E ó, a taquicardia começando aqui no monitor mesmo, você já viu. Tá? Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Qual que é o diagnóstico desse paciente primeiro? Esse paciente chegou na emergência com um quadro de uma insuficiência cardíaca descompensada. Por isso que não é só para olhar números. Você olhar, tá taquicárdico, amildarona, taquicárdico, amildarona. Não, tem que ver um contexto, tá? Ele estava taquicárdico, estava hipotenso, estava mal perfundido, tinha um eco ali para te ajudar, mostrando que ele tinha uma fração aí de 32% do coração. Então ele estava com um quadro de insuficiência cardíaca descompensada. Beta-bloqueador eu uso para insuficiência cardíaca. Eu posso retirar o beta-bloqueador desse paciente? Eu só vou retirar se ele estiver num estado de choque avançado ou se ele tiver alguma contraindicação formal. Se não, eu reduzo pela metade ou até mantenho o beta-bloqueador, tá? Isso é questão de prova, é questão da vida, é questão do dia a dia que a gente vê muito isso aqui. O cara toma beta-bloqueador, chega com insuficiência cardíaca, a pessoa interna ele e tira o beta-bloqueador. Só vai tirar se for um choque grave, cardiogênico, séptico, se ele tiver uma estenose aórtica crítica importante, se ele for um asmático tiver descompensado ou um BAV avançado, se não vai manter. Tá? Tirar o beta-bloqueador, isso já foi muito estudado num paciente em insuficiência cardíaca descompensada, pode aumentar a mortalidade, tá? Então, eu vou manejar a droga vasoativa, tá? Como que eu vou fazer isso? Ele não tem uma fração de ejeção reduzida? Vamos dar força para esse coração. Como é que eu faço isso? Dou butamina. Se ele está com uma pressão baixa, doutor, eu vou dar vasodilatador para ele? Se é o quadro de insuficiência cardíaca, eu preciso dar força para o coração dele e eu preciso dilatar a periferia, porque eu dilatando a periferia, o coração vai ser menos exigido, ele vai precisar menos força para mandar o sangue para frente. Só que se ele tiver com a pressão maior que 9. Se ele tiver com a pressão sistólica menor que 9, primeiro eu ponho uma noradrenalina, aumenta, a gente fala em cabeça de pressão, né? Aumenta um pouquinho a pressão dele e depois eu vasodilato, tá? O que é vasodilatar? É abrir as artérias. Abrir as artérias para um coração que está fraco, ele vai precisar fazer menos força para empurrar o sangue. E ainda você vai estar ajudando ele com dobutamina aí no manejo dessa contratilidade, tá? E lembrar, se ele estiver muito chocado, em choque cardiogênico franco, mal perfundido, muito chocado, muito potencial, um BAV avançado, com uma asma descompensada, aí eu retiro o beta-bloqueador para reintroduzir posteriormente. E se não tiver instável, for uma insuficiência cardíaca descompensada, aquela IC que a gente chama de perfil B, que é a mais comum na emergência. O paciente está lá estertorando, está lá com uma insuficiência cardíaca descompensada, mas não está instável. Mantém o beta-bloqueador. Isso aqui
Quando cai numa prova, derruba a maioria dos concorrentes. Certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não é para ficar com essa cara aí, com medo, assustado. Vocês estão aqui nessa aula justamente para isso. Parabéns aí por ter aguentado ficar até o final aí com a gente. Uma quarta-feira chuvosa. O sinal não estava muito dos melhores aqui hoje, não. Mas a gente conseguiu aí fazer a aulinha. Eu também não estou com a garganta muito boa, não estou muito legal hoje. Mas eu acredito que tenha dado para passar a mensagem para vocês. E é claro que se você não quiser mais ter medo de eletro, e quiser ter um ritmologista ali à sua disposição, hoje nós vamos disponibilizar um link aí, uma promoção imperdível aí para vocês não terem desculpa de falar, mas tá caro, mas isso, mais aquilo. Gente, curso de eletro tem vários. Tem muitos cursos ruins, você aprende errado. Estou te falando que eu já fiz vários. Hoje, o meu dia a dia, uma das minhas rotinas é estudar eletro, é ensinar eletro, é discutir casos de eletro dentro da cardiologia e da arritmia. A gente faz muito isso. Além do que eu trabalho num centro de referência de eletrocardiograma, né? Que é o Dante Pazanese. Lá a gente trabalha lá com. A gente trabalha lá no centro, né? De laudos de eletro, a gente discute casos com os residentes, discute casos aí. Nossa, meu cabelo agora que eu vi que tá todo bagunçado. A gente discute casos de eletro, a gente discute lá muito. É o meu dia a dia hoje fazer isso, tá? Então, a ideia nossa é fazer um curso bem bacana, bem didático e também um grupo aí de WhatsApp para tirar a dúvida de quem quiser. Tá bom? Obrigado aí pela paciência de todos. Não foram todos que aguentaram ficar até o final, mas a aula vai ficar gravada e quem quiser pode assistir depois também, tá? Obrigado. Uma boa noite para você. Obrigado, Eila. Eila está falando aqui, ó. Ô, João, obrigado. O João e a Eila agradecendo aí pela aula. Obrigado por terem ficado até o final aí com a gente. Um monte de gente entrou no começo, mas depois desiste. Porque o pessoal quer coisa tranquila, né? Não quer complexidade. Mas a aula vai ficar gravada. Muito obrigado por tudo, tá? Por quem ficou. E obrigado, Luísa. Valeu. Grande abraço. Obrigada. Valeu. Obrigado, gente. A Yuri, obrigado, Bianca. Obrigado aí pelas palavras. Um abração a todos. Até mais.